Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 52 do estudo de Espiritismo, nível básico. Para quem está começando a conhecer o Espiritismo ou não leu o livro dos Espíritos, esse aqui aparece aqui ao lado. O livro dos Espíritos foi o primeiro livro compilado por Allan Kardec. E nós temos como um principal objetivo dessa série de vídeos ler o livro dos Espíritos, do início até o final, todas as questões. Então, toda aula a gente lê um conjuntinho de questões novos sobre um novo assunto e vamos caminhando até chegar no final, na última questão. E lemos também o Sinal Verde. O Sinal Verde, nós vamos ler a última página do Sinal Verde, nós vamos ler o último texto de André Luiz nesse belíssimo livro aqui, psicografado pelo Chico. Na próxima aula, a gente começa um outro livro, que é o Caminho, Verdade e Vida. Então, como estamos terminando o Sinal Verde, na próxima aula, o livro de abertura será Caminho, Verdade e Vida. Um livro muito bacana também para você comprar, para você ter em casa. E é um livro de Emmanuel, do Espírito de Emmanuel, psicografado pelo Chico. Bom, bora lá então. Hoje a gente vai ler em Sinal Verde, a gente vai ler Ante a Oração. E no Livro dos Espíritos nós vamos começar um tema muito legal, que é o tema da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Ou seja, de que formas os espíritos interferem na vida material, no mundo corporal. Como é que eles interferem? Eles trazem mensagem para a gente, eles nos direcionam corretamente ou nos direcionam mal, né? Espíritos maus, de repente, dando mais direções. Então, tudo isso a gente vai falar a partir de hoje, quando a gente lê o Livro dos Espíritos. Tá? Estamos começando o capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Bom, bora lá então. Vamos para a leitura então do Sinal Verde. Ante a oração. Acatemos na oração a presença da luz, que nos descortina a estrada para a vida superior, sem prevalecer-nos dela, a fim de queixar-nos de outrem ou espancar verbalmente, seja quem seja. Quando a nossa comunhão com Deus e com a espiritualidade superior não seja possível em lugar à parte, no silêncio do coração, conforme recomenda Jesus. Bom, hoje foi um trecho bem curtinho, é o final do livro Sinal Verde, como eu disse agora há pouco, né? Então, estamos terminando aqui o Sinal Verde e André Luiz passa uma mensagem sobre oração. Qual é a melhor forma de se fazer uma oração? Né? E ele dá algumas dicas aqui. Então, acatemos a presença da luz que nos descortina a estrada para a vida superior, né? Devemos entender que recebamos essa luz, perceber essa luz e ter fé de que Deus está presente constantemente. A espiritualidade está ao nosso redor, principalmente durante um momento de oração. Então, no nosso segundo vídeo dessa série, nós falamos sobre Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é um momento de oração, que normalmente se faz com a família. Mas, se você não consegue reunir toda a sua família, se as pessoas pensam diferente, não tem problema nenhum. Nada pode ser forçado. A gente fala sobre tudo isso na aula 2. Recomendo que você assista depois a aula 2 também dessa série aqui. Bom, mas, mesmo que a família não queira fazer junto com você, às vezes você já está
na senda de Jesus, na senda do Espiritismo, não tem problema nenhum. Pegue o seu texto, pegue o seu evangelho, evangelho segundo o Espiritismo, abra, faça uma oração, faça a leitura, e tudo isso a gente explica lá na aula 2. Por isso é que vale muito a pena você assistir. Bom, nós temos vídeo aqui no canal também sobre oração. Frequentemente a gente sobe um vídeo novo falando sobre diversos temas, inclusive oração. E sobre oração, a gente sempre para pensar como fazer a oração, né? Eu devo ficar pedindo coisas, né? E coisas materiais, né? Eu devo pedir auxílio, né? E, normalmente, quanto menos você pedir, melhor, né? Numa oração. O mais importante é fazer aquela comunhão com Deus, né? O sentir a presença de Deus, da espiritualidade. Gratidão, antes de tudo, é um momento de agradecimento. A oração, ela deve ser mais agradecimento do que pedir coisas. Muito mais agradecimento. Quando a gente começa a agradecer, a gente começa a perceber mais o que a gente tem e dar valor para o que a gente tem. Bom, e reclamação? Não, de jeito algum, né? Reclamar é a pior coisa que você pode fazer no momento da oração. Seja reclamar com Deus, Deus, não é possível, eu estou com isso, estou com aquilo, eu estou com esse problema, com esse outro, né? Não aguento mais, eu estou com muito problema. Isso é a pior coisa que você pode fazer, né? Porque, por vezes, Deus até vem, auxilia, mas o problema vai voltar. Vai voltar, né? Eu costumo sempre dar o exemplo do pai com a criança que vai aprendendo a andar de bicicleta. Ele vai cair, vai chorar, vai dizer quero ir para casa. O pai vai levar ele para casa. Mas no dia seguinte ele vai voltar com a bicicleta até aprender a andar de bicicleta. E é assim, quando nós temos um obstáculo para aprender, a passar por ele, né, o objetivo principal é esse, é saber lidar com aquele tipo de problema, saber lidar com aquele tipo de desafio. Se a gente sai chorando, se a gente sai reclamando, vai ter que passar de novo, né? Reclamar, como a gente sempre fala, é clamar de novo, reclamar. Então você está pedindo novamente para passar por aquilo. De uma certa forma, podemos entender também que, na verdade, o exemplo do pai com o filho na bicicleta é o ideal, porque Deus sabe que nós temos que passar por aquele desafio. Temos que aprender a lidar com aquele tipo de situação. E precisamos, então, novamente passar pelaquele desafio, pelaquela dificuldade, né? Sem desviar. Também é outro problema que a gente faz no nosso dia a dia, né? É quando a gente tem um desafio, tem um problema, a gente larga de não quero isso não, vou me embora. Vou me embora, vou pegar um avião, vou para outro lugar, eu tenho dinheiro, né? Esse é um dos grandes males do dinheiro, é isso aí. O dinheiro em si não é o mal, mas ele te favorece a desviar, contornar, fugir dos desafios, em vez de parar, pensar, racionalizar e, junto com Deus, junto com a espiritualidade, achar soluções. Bom, e o que Deus quer é que a gente ache as soluções. Então, acima de tudo, temos que agradecer nas orações, temos que olhar as coisas pelo ponto de vista positivo, como a gente sempre fala aqui nos vídeos todos do canal, né? Procurando o que há de bom em cada coisa, sempre, e sempre mentalizando positivamente, direcionar a nossa vida no caminho do bem, com muita oração, com muito amor a Deus, gratidão. E aí o que André Luiz comenta aqui, quando a nossa comunhão com Deus e com a espiritualidade superior não seja possível, às vezes você está num local que está muito barulhento ou que não tem condição de você fazer de forma concentrada, de forma realmente pura e com sentimento e com foco e atenção na sua oração. E aí
a recomendação é a recomendação de Jesus, que André Luiz coloca aqui. Vá para o seu quarto, vá para um cômodo que você fique em silêncio e lá você faça a sua oração. Não precisa ir para nenhum local especial, nenhum local religioso, nada disso, né? No Espiritismo a gente sabe. O melhor local para a oração é a sua casa, é o seu quarto, é um local que você fique em tranquilidade e que você faça a comunhão com Deus. E é isso que tiramos hoje aqui de aprendizado na lição de hoje. Bom, bora lá então para o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos hoje começa um tema super bacana, que é o tema da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, nós vamos estudar a partir de hoje faculdade que tem os espíritos de penetrar nossos pensamentos. Ou seja, os espíritos conseguem ver o que nós estamos pensando? Como funciona? Nós vamos ver hoje isso. E vamos ver hoje também o segundo ponto, que é influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Então, importantíssima essa aula de hoje, hein? Talvez uma das aulas mais importantes aí que nós lemos até agora. Nós vamos falar sobre as interferências que nós recebemos e como é que nós temos que fazer para não receber interferências ruins, só receber interferências boas, inspirações da espiritualidade, de espíritos elevados. Essas são boas, nos ajudam a direcionar. Será que nós recebemos? Vamos ler hoje sobre isso, então. Bom, nas aulas seguintes nós vamos falar sobre possessos, convulsionários, afeição, que os espíritos votam a certas pessoas, o que é, como funciona, né? Existe anjos da guarda, espíritos protetores, espíritos familiares ou simpáticos, pressentimentos. Existe isso? Como funciona? Então, tudo isso Kardec perguntou e recebeu as respostas, e nas próximas aulas a gente vai falar, tá? Vamos falar também sobre influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Isso é muito importante. A ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Os espíritos durante os combates. Pactos. Poder oculto. Talismãs. Será que existe isso tudo? Feiticeiros. Será que existe? Vamos falar sobre isso. O que os espíritos responderam? Bênçãos e maldições. Bom, lembrando que o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro compilado por Kardec, foi o primeiro livro que Kardec juntou e fez perguntas e recebeu as respostas. Os espíritos que estavam com Kardec respondendo a ele não eram quaisquer espíritos que estavam por aí. Não eram. Eram espíritos de luz que vieram com essa missão de trazer essa boa nova para o nosso planeta, para o nosso mundo, né? Nosso mundo terreno. E vieram sobre a luz de Jesus, encaminhados, direcionados diretamente por Jesus, complementando com o nome de Espírito da Verdade, complementando, então, toda a doutrina de Jesus. Por isso é que nós, espíritas, acreditamos e seguimos a doutrina de Jesus e também toda a mensagem que Kardec compilou com os seus livros, e o primeiro dele é o Livro dos Espíritos. Bom, bora lá então, pessoal. Primeira pergunta é a pergunta 456. A pergunta 456 está dentro de faculdade que tem os espíritos de penetrar nossos pensamentos. E a pergunta é: vêem os espíritos tudo o que fazemos? Então Kardec quer saber ali, olha, os espíritos têm a capacidade de ver tudo que a gente faz a qualquer momento, a qualquer hora? E aí vem a resposta dos espíritos. Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção.
não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então, então é isso. Então, os espíritos, eles têm a aproximação e têm os desejos ali, principalmente os espíritos materiais, né? De estarem acompanhando espíritos que estão na mesma sintonia que eles. Né? Se é uma pessoa que constantemente vai estar associado à bebida alcoólica, frequentemente em locais de que se bebe muito e tudo, e esse espírito ele gosta disso, né? Gosta desse ambiente e tal, ele se aproxima e fica acompanhando por um tempo. Vamos ver sobre isso, os espíritos devem falar mais para frente sobre isso. Mas eles só veem o que interessa. Já falamos também, já vimos em questões anteriores, que os espíritos não encontram obstáculo. Não adianta fechar a porta, trancar tudo, né? Eles atravessam através de porta, através de parede. Já lemos em questões anteriores. Tá? E não temos que ficar também mentalizando, nem pensando nisso, não. Tá? Normalmente a gente ignora e segue a nossa vida, da maneira como tem que ser. 457. Questão 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Resposta. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes pode dissimular. Então, no mundo espiritual, naturalmente, quanto mais superior o espírito na escala de elevação espiritual, maior capacidade ele tem. E, de uma certa forma, para tudo, tá? Para se deslocar, para deslocar objetos, para esse tipo de ação de percepção, né? Percepção visual, dupla vista, como nós já estudamos, e também, no caso aqui, para percepção de pensamentos. Quanto mais elevado, mais afastado da matéria, maior a capacidade. Então, mas o que os espíritos respondem é sim, eles podem sim. Eles podem, e inclusive aqueles pensamentos mais ocultos que você tem. Estão lá guardadinhos lá no fundo da sua alma, né, do seu consciente. Questão A, dentro da 457. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Resposta: certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então, muita atenção com o que fazemos e com o que pensamos. O que é o melhor, então? O melhor é sempre fazer o correto, sempre fazer no caminho do bem, no caminho de ajudar aos próximos, e nunca com aquele sentimento de se dar bem. Ah, eu vou fazer isso, que eu vou me dar bem, pensando em si próprio, pensando no próprio ego. Tudo que a gente faz, seja de trabalho, seja de caridade, seja do que for, a gente tem que pensar em ajudar aos outros. A gente tem que pensar a ajudar o universo. E, acima de tudo, tudo que fazemos, fazemos para Deus. Com muito amor e com muito carinho. Esse é o pensamento que temos que ter constantemente. Se você faz isso, você coloca uma armadura. Uma armadura que te protege constantemente e te gera sempre uma positividade, uma energia de paz, uma energia boa. E a gente já falou várias vezes aqui no canal, energia boa, vibração boa, atrai coisas boas, atrai pessoas boas, atrai seres bons. E quando eu falo seres, envolve os seres espirituais também, envolve os espíritozinhos, irmãozinhos que estão sempre por aí. Não se engane, estão sempre por aí. Você passa pela rua
Você pode não ver, mas estão vários lá. Bom, essa foi a 457A. Agora vamos para a 458. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Resposta: depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar. Então, aqui em resumo aqui, né? Os espíritos levianos, os espíritos inferiores, né? Esses riem, debocham e acham engraçado quando você escorrega, quando você faz coisas erradas, quando você está muito apegado à matéria, né? É impaciente, fica nervoso, fica ansioso. Eles riem, acham engraçado, né? Debocham, por vezes te levam aquilo, vamos falar sobre isso mais para frente. E os espíritos bons, os espíritos sérios, o seu mentor que está sempre te acompanhando, orientando, esses ficam tristes, né? Se lamentam, condoem, como diz aqui André Luiz, né? Condoem dos vossos reveses, das vossas tristezas, né? E correm para lhe ajudar, procuram sempre ajudar. Ok, vamos agora para a questão 459. E a questão 459, nós começamos agora um novo título, que é Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Atos, que vai da 459 até a 472. E aí encerramos hoje na 472. Bora lá. Questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginas. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ou seja, de uma maneira geral, são eles que acabam dirigindo. Se você deixar solto, são eles que acabam levando e dirigindo. Essa é a resposta dos espíritos aqui, né? Por isso é que a gente diz sempre aqui, olha, um dos maiores segredinhos, uma chavezinha que você tem que guardar de aprendizado e que se aprende na reforma íntima espírita. Você controla a tua vida, por isso ligue o racional, ligue a sua parte racional, o pré-cortex, constantemente. Não deixe o consciente agir de forma automatizada, senão você acaba fazendo o que você viu na novela de ontem. Ah, passou na novela o cara falando isso, eu vou falar também. Entrou no subconsciente, guardou. Não, corta isso, isso não presta, tira fora. A não ser que realmente preste, porque pode ser que você absorva alguma coisa boa. Mas o raciocínio, o filtro que você tem no racional é que vai dizer, olha, isso aqui está dentro do Evangelho de Jesus? Se está dentro do Evangelho de Jesus, vamos em frente. Eu confio e eu acredito. Esse é a maior lei é essa aí, é o racional constantemente. Ah, mas dá trabalho, eu vou ter que ficar pensando o tempo inteiro. Vai. Se você quer se controlar e quer evitar impulsos, palavras erradas, caminhos tortos, o tempo inteiro pensando, se eu for para lá, o que acontece? Se eu for para cá, o que acontece? O que Jesus faria? O que está no Evangelho? Constantemente faça isso. Tá? Outra coisa é o improviso, que eu também já falei em várias aulas aqui, a gente já comentou e comenta sempre. Evite o improviso. Falar de primeira, é engraçado, eu vou improvisar, vou falar, olha, tudo que vem na cabeça eu vou falar. Né? Por vezes você causa problemas na sua vida. Por vezes você causa mal a outra pessoa. Faz uma piada de mau gosto, faz uma ofensa, ou é mal compreendido, na maioria das vezes acontece isso. Mesmo que tenha alguns rindo, debochado, que sempre tem, sempre vão ter.
Mas se você machucou uma pessoa que seja, 2, 3, quantas forem, mas uma que tenha machucado, já errou e já causou karma negativo para você. Então, muita atenção, cuidado. E o filtro ligado, o filtro da razão noética, né? A seu racional, a sua razão interna, o tempo inteiro esse filtro ligado. Tá? Essa é a dica aqui da questão 459. Questão 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? E a resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Ou seja, constantemente recebemos, né, tanto boas inspirações como mais inspirações. Né? Inspiração é aquilo que vem de fora, né? E que te inspira a fazer algo. Pegar um caminho, falar alguma coisa, né? E pode ser uma inspiração boa e uma inspiração ruim. Ou pode ser um pensamento próprio seu. Né? Ah, mas como é que eu sei se eu devo fazer ou não? Né? Filtro ligado o tempo todo, 100% do tempo. E pensando sempre, lembrando sempre. Melhor eu ficar mudo, não falar nada, do que falar sem pensar. Falar sem a razão noética trabalhar. Ok? Questão 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Resposta. Ótima pergunta de Kardec. Resposta. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibas fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, é o que os espíritos falam aqui, olha, não vale a pena a gente ficar tentando identificar, fui eu que pensei isso? Realmente veio de dentro de mim? Né? Mas vale a pena você pensar, isso é bom. Vai fazer mal para alguém que está ao meu redor, se eu falar isso, por exemplo? Ou se eu fizer isso? Né? Então, esse é o filtrozinho que a gente tem que fazer constantemente. Vou fazer mal para alguém? Está no caminho do bem? Está no Evangelho de Jesus? Aí eu sigo em frente. Questão 462. É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram as suas ideias? Ou seja, as pessoas inteligentes, né, grandes gênios que existem, eles tiram de si mesmos essas ideias, né, as grandes ideias que eles têm? Resposta. Algumas vezes, elas lhes vêm do seu próprio espírito. Porém, de outras muitas lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não se acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Então, o que eles falam aqui é sim, por vezes, esse espírito ele recebe mensagens, mas por vezes ele traz também no seu interior de conhecimento da espiritualidade. E ele, na sua evolução espiritual, ele foi capaz
de trazer aquela consciência que está guardada, que a gente já estudou sobre isso também, né? Aquele pensamento que ele trouxe da espiritualidade, que ficou oculto na matéria, porque fica a maioria do nosso aprendizado e do nosso conhecimento fica oculto quando nós estamos encarnados. Mas esse espírito ele teve essa capacidade devido à evolução espiritual, tudo, e foi capaz de perceber esses pensamentos dentro dele e constituiu então a sua grande ideia ou sua grande invenção, ou seja lá o que for nesse sentido que ele tenha como gênio trazido para a humanidade. Mas por vezes também ele é então inspirado por espíritos bondosos que confiaram nele, na capacidade dele, na elevação espiritual dele, e acharam que ele seria capaz de trazer aquela mensagem ou aquela ideia nova, né? Pode ser uma invenção, aquela invenção nova tecnológica para nós. Né? Lembrando que a maioria das invenções tecnológicas começa lá em cima, começa na espiritualidade, porque eles estão muito mais avançados sempre do que nós que estamos aqui no plano terreno. E aí depois, aí essas ideias vêm para nós. Né? Ou um espírito que nasce e que traz como missão trazer aquilo à tona, né? Aquela nova ideia, aquele novo... Ou então ele pode receber essa inspiração também do alto. Aí uma explicação aqui dos espíritos na 462 é: se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que não são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos. Como não nos concedeu poder diferenciarmos o dia da noite, quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém que assim aconteça. E aí a gente para pensar, puxa, mas por que Deus não permite que a gente perceba mais claramente, né, nessa matéria, quando nós fizemos ou não uma determinada ideia, quando uma ideia é nossa ou não, né? Por que não percebemos? Talvez a tarefa que tenhamos que descobrir é esse exercício, de perceber se aquilo é bom ou aquilo é ruim. Porque pode ser uma inspiração boa também, ou uma inspiração ruim. Pode ser que haja necessidade da gente receber constantemente mensagens boas e inspirações boas para nos ajudar a direcionar na nossa vida. Bom, essa resposta só Deus é que tem. Mas cabe-nos aqui sempre pensar, sempre raciocinar. Lembrando que o Espiritismo é a fé raciocinada. Então a gente tem como doutrina uma fé que a gente pensa constantemente e que a gente constantemente estuda de forma disciplinada para compreender as coisas. Bom, questão 463. Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É verdade? É exato? Resposta: pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então, como a gente já falou, olha, você pode ter uma ideia boa, né, de supetão, mas pode também ser ruim. Se você corre o risco de, com aquela mensagem, com aquela ideia, afetar alguém e gerar karma, para pensar sempre. Sempre. Tira a preguiça da cabeça, né? Porque a gente vive numa sociedade cada vez mais imediatista, cada vez mais de mensagens e ações espontâneas, rápidas, né? E paremos para meditar, pensar, fazer silêncio e saber, aí sim, ouvir o seu pensamento interno, a sua razão noética sobre um determinado assunto. Quando a gente faz essa meditação, faz esse silêncio interior, é que a gente toma as boas decisões. Então, um momento de nada como um momento de meditação, um silêncio, paz interior,
oração, para nos mostrar o caminho correto. 464. Como distinguimos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou um mau espírito? Resposta dos espíritos, exatamente o que nós estamos falando. A resposta foi: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, a resposta é exatamente, olha, para pensar, né? Estuda o caso. O que vai acontecer se eu fizer isso? O que vai acontecer? Questão 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos conduzem ao mal? Resposta: para que sofrais como eles sofrem. Para rirem, aí eu acrescento, essa foi a resposta dos espíritos, para que sofras, né? Da mesma maneira como eles sofrem. Então, eles gostam disso e de colocar mais pessoas na mesma vibração, no mesmo sofrimento, na mesma vibração. Por isso é que é muito importante, quando passamos por dificuldades na vida, e sempre passamos, e é normal passar, né? Quanto menos estivermos sofrendo, mais correto é. Temos que tirar a sofrência, porque a sofrência baixa a nossa vibração. E aí faz a bola de neve. Quanto mais sofrimento, mais vibração ruim, mais coisa ruim vem. Então tem uma frase que fala: quanto mais coisa boa você vê, mais coisa boa aparece. E isso é a coisa mais certa que tem, né? E da mesma forma o contrário, tá? Se a pessoa só vê coisa ruim em tudo, ela só vai continuar vendo cada vez mais coisa ruim. E é uma bola de neve. No caso das coisas ruinzinhas, vão gerando depressão. Por isso é que a gente tem que focar sempre no positivo. Sempre olhar as coisas pelo lado bom, pela positividade. Ah, aconteceu alguma coisa ruim? Não, mas já vai passar. Já, certeza, já vai passar. Esse é o pensamento. Então, a resposta foi: por que eles fazem isso? Ficam nos induzindo a fazer coisas ruins? Para que sofrais como eles. Muitos se divertem. Muitos riem, acham graça que você errou, que você fez besteira, né? Por isso é que temos que, o tempo inteiro, assumir o controle e pensar por nós mesmos, né? Escolher, pode ser até que a gente erre pensando por nós mesmos, mas pelo menos você faz a lição. E foi você que tomou a decisão. Fica mais fácil de compreender aonde errou, o que errou. Bom, questão A dentro da questão 464. 465. Questão A, dentro da 465. E isso lhes diminui os sofrimentos? Resposta: não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Então, como a pessoa está no sofrimento e é um serzinho que ainda está em evolução, né? Ele acha que todo mundo tem que estar igual a ele, sofrendo, naquela sofrência contínua, né? E acaba provocando o mal para que isso aconteça, então. Questão B. De natureza, é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Resposta: os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Então, a resposta foi: os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Então, eles querem afastar a criatura, nós, né, de uma forma geral, né, impossibilitar a nossa evolução, né, e manter-nos afastados de Deus na mesma sintonia que esses espíritos. E é isso que a gente tem que evitar, né, ao máximo. Tanto com os pensamentos bons, pensamentos sempre no bem, tirando, vem um pensamento ruim, tira, porque não acontece, de vez em quando você vê, borbulha do subconsciente alguma coisa que você viu
no jornalzinho de ontem ou em algum outro local, ou ouviu alguém falando alguma besteira, borbulhou, você tira fora. Não é isso não. Já já resolve. Muito bem, pessoal. Então agora a questão 466. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Uma pergunta parecida com a que ele fez agora há pouco. Kardec faz novamente, né? Por que ele permite, Deus, que os espíritos nos levem ao mal, nos excitem ao mal? E a resposta: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegar ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências mais que as atrai, desejando o mal. Portanto, os espíritos inferiores correm ao te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Bom, essa foi a resposta dos espíritos, né? Ou seja, da mesma maneira que os espíritos se aproximam de você pelos teus fundamentos, pelos teus pensamentos. É isso o entendimento daqui. Se você está pensando em assalto, vou fazer isso, vou me dar bem, né? Vem espíritos ali para dar sugestões ruins para te levar para o mau caminho. Se você está pensando em fazer o bem, não vem esses espíritos. Não vem. Eu estou só mensagem boa, pensamento bom, meus objetivos são objetivos puros. Mesmo que chegue algum espírito com mensagem ruim, eu vou filtrar e vou tirar, porque não é o meu caminho. Você diminui essa carga negativa. Mas se você está com objetivos ruins na vida, seja objetivos ruins para fazer mal a alguém, seja para fazer mal, para se dar bem, pensando só em si próprio, né? Aí eles vêm. Então, pessoal, cuidar dos próprios pensamentos é o primeiro caminho, né? Que os espíritos nos ensinam aqui. E a explicação. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Ok, 467. Pode o espírito eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo para o mal? Ou seja, como é que os espíritos, como é que o homem, né, encarnado pode se livrar dessas influências dos espíritos que querem arrastá-lo para o mal? Como é que eu faço isso? Resposta: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, exatamente o que falamos há 2 minutinhos atrás, né? Controlar os seus pensamentos, porque eles vêm de acordo com a tua vibração, de acordo com o que você está pensando. Se você só pensa em coisa ruim, aí eles vêm. Eles vêm para sugerir coisa ruim, a tua vibração ruim permite essa aproximação e, por vezes, chama. E dificulta a chegada dos espíritos bondosos, do seu mentor. A aproximação do seu mentor fica difícil, porque você fica o tempo inteiro com aqueles pensamentos ruins. Por isso é que é muito importante. Controlem seus pensamentos. Nós temos uma série aqui no canal que fala sobre positividade, subconsciente,
controle dos seus pensamentos. Orai e vigiai constantemente. Muito bem. Vamos agora. Agora nós vamos para 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele. Ou seja, os espíritos desistem quando eles veem que, olha, a vontade do homem não quer seguir o que aquele cara fala. Né? Ele falou uma, falou duas, falou três, e o espírito, o homem bloqueia, o homem encarnado, né? O ser encarnado bloqueia. Ele está conseguindo, com a sua razão noética, bloquear. Ele sabe o caminho dele, ele tem o seu caminho de retidão. E ele diz não quando vem um pensamento ruim. E aí? Os espíritos desistem? Essa é a pergunta de Kardec. Resposta. Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Então, por vezes, né, se você cair a tua vibração, é isso que os espíritos falam. Sim, os espíritos desistem, se afastam, porque eles veem que não conseguem nada ali. Ó. Tentei uma, tentei duas, tentei três, mas ele está no caminho do bem. E aí vão para procurar outro. Né? Mas, se você bobear, de repente se irritou com alguma coisa, e aí a tua vibração cai, aí eles aproximam. E aí começa de novo. Mais sugestões ruins. Então, é o vigiar e orar constantemente, como Jesus nos falou. 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Pergunta Kardec. Resposta. Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós, outros, e que vos insuflam as paixões mais. Desconfiai, especialmente, dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, daqui é um pouco do resumo do que a gente vem falando, né? Mas de importante aqui, a gente pensa o aprendizado dos espíritos que se aproximam, mas além de dar sugestões ruins, eles dão sugestões que enchem o ego do ser, vão inflando o ego do ser. Olha, você é muito bom nisso, você é muito bom naquilo, você... E isso é a pior coisa, porque o ser com o ego repleto acaba provocando também situações ruins, situações de exacerbada ego, né? E se acham mais do que os outros. Não ouvem mais, não quer, não, já sei de tudo. Eu já sei de tudo. Não tenho mais o que aprender. Né? E é isso que eles querem. E aí, a partir daí, o ser começa a cair de novo sobre o controle desses espíritos. Então, são espíritos que fazem esse tipo de manipulação também. Tá? Bom, pessoal, é muito importante a gente entender, aprender, até para que a gente saiba o que eu tenho que fazer para me defender. Oração constante, fé em Deus, a certeza de que Deus e a espiritualidade do bem está sempre atuando, né? Nos protegendo, nos orientando, manter a nossa vibração boa. E aí a gente só recebe mensagem boa da espiritualidade. 470. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, a nossa firmeza no bem, procedem deste modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Resposta.
A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, faz-lo por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda, para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Ou seja, compete a você repeli-lo. E repeli-lo como? Dizendo não aos pensamentos ruins que afloram na cabeça. E nenhum espírito vem com essa ordem de, olha, fica lá tentando, fica lá perturbando. Não, não existe isso. Isso é do próprio serzinho que ainda está em evolução, o irmãozinho que ainda está ali trabalhando, e ele não compreendeu ainda que fazer o mal não é o caminho, não é o caminho da elevação, que vai levar realmente para um mundo feliz, de paz. Muito bem, questão 471. A questão 471 é, Kardec perguntou então, quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente à disposição física? Resposta: é quase sempre efeito das comunicações em que, inconscientemente, entrais com os espíritos, ou da que com eles tivestes durante o sono. Bom, então os espíritos aqui associam, né, e dizem, olha, normalmente quando a gente está meio ansioso, está meio com algum sentimento que não sabe explicar, né, pode ser uma sensação boa, como fala o texto aqui, uma íntima satisfação, ou seja, aquele prazer natural, né? Pode ser, quase sempre, segundo os espíritos, ou seja, pode ser que seja, sim, algum tipo de aproximação, algum tipo de comunicação que tivemos, até inconscientemente, com espíritos. E aí podem ser espíritos bons, né, de um nível elevado, às vezes durante o sono, como a resposta aqui responde, né? Às vezes, olha, durante o sono me trouxeram sentimentos bons, prazer, né? Aquela sensação boa. Pode ser que durante o sono você tenha ido num local elevado, né? Tenha sido levado até um local espiritual de harmonia, de felicidade. E aí, quando você volta com aquela sensação. Ou o contrário disso também pode acontecer. Muito bem, essa foi a 471. Questão 472, e aí encerramos por hoje. Questão 472. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Resposta: aproveitam as circunstâncias que estão ocorrendo, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, malgrado vosso, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não pense tenha sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe, depois, a de se apoderar daquela quantia achada. Enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Então, pelo que os espíritos deixam claro aqui, é que eles estão por aí, né? Os espíritos estão ao nosso redor, diversos. Esperamos sempre que sejam espíritos elevados ao nosso lado. E como é que a gente consegue garantir isso? Oração, disciplina. E quando eu falo disciplina, significa, olha, se você está indo todo dia lá
para aquele local que os espíritos gostam, barzinho, bebida e coisas da matéria, né? Vai atrair ao seu redor espíritos desse tipo, que também gostam e que se sintonizam contigo. Se você está entrando na biblioteca, provavelmente só vai entrar na biblioteca contigo para estudar, para se aperfeiçoar, espíritos mais elevados. E assim por diante. Eu dei 2 exemplos aqui, né? Mas naturalmente você pode encaixar outras situações da tua vida. Se você vive brigando, que espíritos que vão estar ao seu lado? Se você vive com ódio, com rancor, uma vibração ruim, não vai ter espírito bom do lado. Eles não conseguem. É terrível. Para um espírito elevado, ficar do lado de uma pessoa falando palavras ruins, pesadas, emitindo ódio, a vibração de quem está emitindo, maledicências, palavras, ou até pensamentos. Não precisa nem estar agindo, nem estar falando. Só o fato de estar emitindo pensamentos já afeta muito aos espíritos elevados. Pensamentos ruins. Só o fato de estar emitindo pensamentos ruins, pensamentos de vibração ruim, né, já afeta muito os espíritos elevados. E aí, quem vai andar do teu lado? Quem tiver na mesma vibração, os espíritos que estão por aí, e a gente sabe, a gente que estuda o espiritismo sabe que é assim. E não tem problema nenhum, seguimos nossa vida em frente, com muita oração, com muita fé em Deus. E como é que eles interagem? Dando orientação. Olha, pega aquela rua ali, ó. E aí, de repente, entra na tua cabeça, você acha que foi uma ideia tua. Então, eu tive essa ideia de entrar ali e, por um acaso, eu achei uma carteira de dinheiro. E aí tive outra ideia. Ah, não vou devolver, não. Não vou devolver, não, que achado não é roubado. Aquelas frasezinhas que a gente ouve, que vem de gerações, né? E que a gente deve dar um corte. Não é porque é uma frase antiga que várias... Ah, meu pai falava, minha mãe falava. Ah, ó, achado não é roubado. Então eu vou ficar com isso aqui. Não. Utilize o seu raciocínio interno, a razão noética que você tem dentro de você, lá no fundo, o teu sentimento mais profundo. Quando você pensa em Deus, o que você deveria fazer com aquilo ali? Devolver. Jesus teria feito o quê? Esse é o pensamento. Teria feito o quê? Devolvido, com certeza. Se tivesse naturalmente o nome da pessoa, a identidade, a identificação da pessoa. Né? E foi só um exemplo aqui que os espíritos deram, nesse caso aqui, mas precisamos sempre tomar muito cuidado com o que vem na nossa mente, raciocínio, pensamento, e usar o filtro do Evangelho de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo também, que se junta, né? É o mesmo Evangelho de Jesus, com as explicações, com todo o conhecimento da doutrina espírita, e também com a sua razão noética, a razãozinha que você tem dentro de você, com todo o teu aprendizado que está lá no fundo. Bom, pessoal, é isso. 472, paramos na 472, e eu não mudei a paginazinha, pronto, agora atualizada. Esse foi o 472 que lemos agora. Continuamos na próxima aula, então, na pergunta 473 do Livro dos Espíritos. Entramos num tema chamado possessos. Essas palavrinhas eram muito usadas antigamente, né, em 1857, o ano desse livro, do Livro dos Espíritos. Né? Naturalmente, livros, palavras que Kardec tinha e que queria perguntar. E aí fez as perguntas sobre esse tema. O que é possessos? Né? Existe seres possessos? Que tipo? E quando? E como se defender, né? No nosso dia a dia? Eu acho que é por aí que a gente vai abordar a partir da próxima aula. Tá? Mas tudo de forma muito animada, alegre, leve, suave. É importante compreendermos, para sabermos como agir no nosso dia a dia. Tá bom? Bom,
Um beijo no coração de todos. Nos vemos na próxima aula.